Fala pessoal, tranquilo? Aqui na saga da certificação 70480 programando em HTML5 com JavaScript e CSS3. Esse é o meu guia de estudo para certificação. Meu nome é Rai Carneiro e estamos aqui agora na sessão 2 já. A parte 1, o capítulo 1 foi bem tranquilo, eu achei, foi bem introdutório. Então, para quem já tem experiência já com desenvolvimento, com JavaScript, mesmo que seja pouca, eu acho que o capítulo 1 foi bem tranquilo, foi bem introdutório, né? Então, aqui hoje, no vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 2.1, que é a parte de implementação de fluxo do programa, tá? Então, aqui dentro, se você olhar lá no PDF, basicamente ele fala que aqui no capítulo 2.1 nós vamos falar sobre essas implementações de fluxo de programa, tá? Aí aqui ele fala que esse objetivo vai cobrir você fazer avaliação das expressões, incluindo if, switch, if, then, etc. Trabalhar com arrays e implementação de tipos especiais de arrays e usar algumas formas avançadas também de trabalhar com as arrays, né? E logo em seguida ele fala aqui da implementação de forma iterativa de controle de fluxo, tá? E aí ele já começa falando aqui embaixo, ó, sobre as avaliações, né? Ele chama de evaluating, que é as análises, né? Para quem nunca desenvolveu, isso daqui são as condições que você pode ter para trabalhar com desenvolvimento de software, tá? Em JavaScript é a mesma coisa, né? O JavaScript ele é uma linguagem, então basicamente vai ser a mesma coisa. Essa tabelinha aqui, ela descreve algumas condições lógicas e alguns operadores lógicos. Eu vou falar aqui meio que por cima cada um, tá? Mas se você olhar aqui, esse aqui é um operador condicional. Isso significa que se você fizer um if e você quiser ver se dois valores são diferentes, são iguais, são maiores, etc., você vai usar condicionais, tá? Nesse caso aqui é o operador de maior. Então, o que esse cara faz aqui? Ele verifica se você tem alguém à sua esquerda, né? Aqui, algum valor, por exemplo, 1, se ele é maior do que o valor à sua direita. Então, sempre que você for fazer esse tipo de condições, é dessa forma que ele faz, tá? Então, você tem um valor 1 aqui, você tem um valor 2, né? Um x e um y, e aí o que está aqui no meio é o operador. E aí, esse operador aqui, ele vai sempre te retornar verdadeiro ou falso, tá? Não tem outra opção, não tem outra saída, é sempre verdadeiro ou falso. Aí, aqui você tem os operadores de maior, menor, aqui é maior igual, menor igual, diferente. Esse aqui é uma avaliação bem interessante, porque se você trabalha com C#, com uma linguagem que é um pouco mais tipada, vamos falar assim, esse tipo de cenário não existe, ó. Aqui nós temos duas condicionais que elas verificam se os valores são iguais, tá? Só que é o seguinte, ó, essa primeira opção aqui de cima, essa daqui, ela vai verificar se os valores eles são iguais, só que independente do tipo deles, tá? O que isso significa? Isso significa se você tem um valor 1, que é um inteiro, ou se você tem um valor 1, que é um string, né, que está entre aspas, e aí você fizer igual, igual dessa forma, ele vai falar que é verdadeiro. Por quê? Porque nos dois casos são uns, né? Só que aqui um é inteiro e um é string. Então ele vai te trazer um verdadeiro aqui. Agora aqui embaixo é diferente. Essa condicional aqui, ela verifica se é verdadeiro, só que aqui no caso daria falso. Por quê? Porque aqui a gente tem um string e aqui nós temos um inteiro. Essa condicional aqui que tem 3 iguais, ela verifica o tipo, tá? Então ele olha o tipo daquela variável e se o tipo daquela variável não for igual, ele vai falar que é falso. Então isso daqui é uma coisa que muita gente que trabalha com JavaScript peca, tá? Igual, igual e esses 3 iguais aqui. Esse é por tipo e esse aqui não. Esse aqui ele só pega o valor mesmo, independente se é int, se é string e tudo mais. E aqui abaixo nós temos os operadores lógicos, né? Que é o e. E aqui nós temos o ou, né? Então, o que isso significa? Quando você vai fazer uma condição, que nem ele fala aqui embaixo, ó, com o if basicamente ele faz uma verificação se o valor que você está colocando aqui dentro, junto com essa expressão aqui, né, se é verdadeiro ou não. Então, se for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro desse escopo aqui, e se for falso, você pode colocar uma outra regra aqui de else, né? É if, else. If, se for verdadeiro, né? E else para quando for falso, né?
Na verdade, não quando for falso, quando for contrário do que você falou no seu if, né? Então, se isso daqui não for verdadeiro, faça isso aqui embaixo, né? E aí, uma coisa que você tem que saber é que ele sempre vai executar o que está dentro do escopo aqui, ó, dentro do escopo do seu if. Então, se você tiver aqui 5, 10, 20 linhas, ele vai fazer isso sempre, contanto que você abra parênteses e feche parênteses aqui. Você pode fazer esse if aqui, ó, sem nenhum parênteses, mas aí ele só vai executar uma linha, tá? Então, se você não colocar esses dois parênteses, ele não vai executar todo o código-fonte que você tenha aqui dentro. Porque, na verdade, se não tiver os parênteses, você não vai ter nada aí dentro, né? Você vai ter a continuação do seu software, né? Aqui embaixo ele fala sobre o if, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente é o que eu acabei de falar, ó. Então você tem as expressões aqui dentro. O que seriam essas expressões? São expressões de valores, né? Você pode fazer assim, se você tem uma variável 1 e 2 e uma variável tem o valor 0 e a outra tem a 5, você pode falar assim, if variável 1 for maior do que variável 2, faça o que está aqui dentro. Se não, faça o que está aqui fora, né? O que está dentro da condição else. Então, aqui ele explica um pouquinho sobre o que é o if, sobre o que é o else. Aqui ele dá uma dica até que pode cair lá no exame, que foi o que eu acabei de falar. Ó. Nós temos duas variáveis, a variável n e a variável s. A variável n aqui, ela tem um valor de 2000. E aqui ela também tem um valor de 2000. Só que, porém, aqui ela é um string. Ó. Veja que tem as duas aspas aqui, simples, né? Então, 2000 e 2000. E aqui, se eu der um alert, eu estou falando assim, n é igual a s. Nesse caso aqui vai ser verdadeiro, porque os dois valores são 2000. Tá? Nesse caso aqui de baixo, ele vai perguntar, n é igual a s? Nesse caso aqui, vai ser falso. Por quê? Porque apesar de ser 2000, um é inteiro e um é string. Eles não são do mesmo tipo, tá? E vamos ver aqui mais para baixo. Aqui ele vai explicando, ó, tá vendo? Aqui você já fala um pouco de lógica, né? Então dá para você entender que você criou uma variável aqui que se chama userAge, com o valor de 10, gender m, né? Então aqui ele saiu criando algumas variáveis. E o que ele está fazendo aqui? Aqui ele está fazendo um fluxo de um programa, tá? Se você não tem experiência com JavaScript, você tem que entender que é o seguinte, que uma linguagem de programação, ela vai fazendo linha a linha algumas verificações. E aí ela vai analisando se as condições que estão sendo escritas aqui são verdadeiras ou falsas. Então, quando é verdadeiro, ele vai entrando. Então, se, por exemplo, nessa primeira linha aqui, isso aqui vai ser verdadeiro, então ele vai entrar para a próxima linha aqui dentro. Se for falso, ele vai pegar o começo desse parênteses, o final desse parênteses e vai pular isso tudo. Então, isso aqui, se for falso, ele não vai nem ler. Tá? Ele já pula para esse else aqui e vai avaliar o else. Então, na programação, e com JavaScript não é diferente, ele vai avaliando se o que você está escrevendo é verdadeiro ou falso. E aí o software é dessa forma que ele vai se portar. Ele vai saber se aquela condição é verdadeira, então ele faz, se não for, ele não faz, e vai lendo linha a linha. Tá? Então, vamos ver o que ele tem aqui embaixo. Aqui embaixo ele fala também que dá para você trabalhar, ó, aqui em cima a gente está trabalhando com variáveis, né? A diferença aqui embaixo é que a gente consegue trabalhar agora pegando as propriedades dos elementos, tá? Eu criei uma variável canvas aqui e estou fazendo um document.getElementById desse elemento. Então, tudo que eu tenho nesse elemento, todas as propriedades, valores e tudo mais, eu estou jogando para dentro de uma variável canvas, tá? E aí, aqui, através de ifs, né, eu consigo pegar as propriedades dela. Então, ó, canvas, ponto. Então, sempre tem um ponto aqui, a gente tem uma propriedade. Então, aqui, o que eu estou pegando? Eu estou pegando a propriedade style, né, que é o estilo, e dentro dela existe uma outra propriedade que chama background color. Então, eu estou fazendo aqui ifs dentro de elementos HTML. Então, aqui eu estou perguntando se o background color do meu canvas ele é verde. Se ele for verde, eu vou dar um alert. Se ele não for, eu vou passar para a próxima linha. Então, é o que a gente acabou de falar. Ó. Isso aqui é verdadeiro? Então, vamos imaginar que é falso. Tá? Então, é falso. Se for falso, pula para a próxima linha. Se for falso, pula para a próxima linha. Se nenhum desses aqui for falso, se for verdadeiro, ele vai continuar aqui trabalhando. Tá? Então, é dessa forma que um fluxo de um software funciona. E aqui ele vai continuando, ó. Ele vai falando, ele vai pegando aqui, vai jogando dentro de variáveis os elementos, né? Ele pega pelo ID, né? E aqui ele vai fazendo if else, if else. Maravilha.
Aí aqui o próximo é o switch, tá? Nós estamos falando aqui de switch, que é um operador que ele provê aqui para você uma forma de ter várias opções para você avaliar. Então aqui ele falou o seguinte, ó, avalia para mim essa propriedade aqui, que é o style.background color, tá? E aí ele vai ter vários cases, né? Então são várias possibilidades. Então, no caso 1, se for amarelo, eu quero que você dê um alert que fala, olha, vá devagar, né? Se for verde, eu quero que você fala para ele seguir. Se for vermelho, eu quero que você mande ele parar. Aqui ele está simulando um semáforo, né? Então, o que acontece? Ó? Você tem uma propriedade e você tem 3 possibilidades distintas para trabalhar, para analisar. E cada uma delas, se for verdadeira, ele vai executar o código que está aqui dentro e logo em seguida ele sai. Então ele faz uma vez e sai fora aqui, tá? E se nenhuma delas aqui for verdadeira, ele te dá uma outra opção ainda, que é o default. Ou seja, o default é assim, se tudo isso que está aqui em cima, ó, se esse aqui não for verdadeiro, se esse não for verdadeiro, ou se esse não for verdadeiro, então faça isso, tá? Se nenhuma das opções acima não servirem, então faz o que eu estou falando aqui dentro, né? Então aqui ele dá um alert e fala condição desconhecida. É basicamente isso daqui, um switch, tá? E no C Sharp, por exemplo, a mesma coisa. Então você pode ver que o JavaScript ele te oferece, ele tem uma certa linguagem igual aí a C, a C++, a C Sharp, né? Que mais aqui embaixo? Ó? Ele faz um switch agora daquela mesma forma, tá vendo? Aqui ele fez um case, mas sem nada, e assim vai. Vamos ver o que tem mais aqui para baixo. Operadores ternários, tá? Vocês viram que ali em cima você tem um if, e o if ele funciona assim, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. Ó, você tem o if, aí se verdadeiro faz o que está aqui dentro, se falso faz aqui dentro, né? Então você tem uma estrutura inteira, né? If. Então, se verdadeiro faz, se não, não faz. O operador ternário, ele é uma forma muito elegante, até eu diria, de você fazer uma mesma expressão if, né? Você checa se aquilo é verdadeiro ou não, só que numa linha só. Então fica bem mais performático. Ó. Então veja, aqui ele está fazendo o if. Ó. Então ele fala assim, o background color desse elemento é verde. Então aqui ele faz a pergunta, tá? Então aqui eu vou por que de question. Então isso aqui é a pergunta, canvas.style.backgroundColor equals green. Aí aqui nós temos duas condições, tá vendo? Uma e duas aqui embaixo, tá? Se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso. Então, quando fala de operador ternário, nada mais é do que uma condição, é um if, para ver se esse valor aqui que está nesse que de question é verdadeiro ou não. E dependendo do que for, se for verdadeiro ou não, ele executa uma linha de código. Tá? Então aqui no caso ele está falando document.write proceed. Né? É a mesma coisa do que o if, só que você faz uma linha só. Aqui embaixo começou a falar sobre arrays, gente. Arrays no JavaScript, eles são alguns objetos que são criados iguais aos outros objetos do JavaScript, tá? Só que aqui você tem que instanciar. Então, o que significa? Você criou aqui uma variável, né? Você chamou de array e falou que ela é uma array. O que é array? Um array é uma estrutura onde você consegue colocar alguns objetos dentro. Tá? Pode ser algum objeto de um tipo pré-definido, pode ser um string, pode ser um inteiro, vai da sua imaginação, vamos falar assim. Então veja que aqui embaixo, ó, ele criou um array, né? E colocou aqui 3 strings, ó, veja, ou n, né? Mas aí essas strings aqui você consegue pegar esses valores através de uma coisa que a gente chama de indexação, tá? Então cada vez que você vai colocando algum valor aqui dentro, esse cara aqui ele tem que ter um index. Um index nada mais é do que um número que representa qual é a posição dele. Então, o soccer aqui ele está na posição 0 e sempre começa da posição 0. Tá? O basketball aqui ele está na posição 1. E aí aqui você pode ter vários, né? Até o tamanho que você precisar. Então, vamos imaginar que esse cara aqui ele teria 3 posições. Então, ele ficaria 0, 1 e 2. Aí, se você chama, que nem está mostrando aqui embaixo, ó, alert array na posição 1, então o que ele faz? Ele vai olhar, ele vai ver que tem 3 posições aqui, né? Só que aí ele vai direto no index 1, ou seja, index 1 é esse cara aqui. E aí ele vai exibir o valor que está na posição do index 1, que é basketball, tá? E aqui em cima, veja que a gente criou um array aqui, só que você não falou qual era o tamanho dela, tá? Então você tem duas formas de fazer. Você pode criar um array e não fala o valor,
Ou você pode criar ela e falar que ela já tem um valor pré-definido, né? Ela tem 5 posições. Tá? Então ele basicamente cria essa array, ele coloca esses espaços aqui, só que sem valor nenhum. Aí depois você vai lá programaticamente e coloca esses valores dentro. Tá? É basicamente isso que ele fala aqui. Vamos ver aqui, vamos descendo, vamos ver mais. Aqui ele fala que, olha só, você pode criar um array agora que é um array multidimensional. Isso significa o quê? Que cada posição daquela array ela pode ter mais posições dentro. Então aqui ele dá um exemplo bacana. Ó. Ele fala aqui, ó, isso aqui é a posição 0, tá? Vamos imaginar que a posição 0 é o index 0. Só que dentro do index 0 você pode ter uma outra array. E aí aqui dentro você pode ter mais 2 posições. Então dentro do index 0 você pode ter mais 2 posições dentro. E aí é assim que você trabalha. Ó. Então para você pegar os valores, você fala assim, vai na posição 1, ou seja, ele vai nesse aqui, né? E pega para mim a posição 2 de 1. Tá? Parece um pouco complicado, mas só que não é. Você pode imaginar que nem você está vendo nessa imagem mesmo. Então, vai na posição 1 e na posição 2. Né? Aqui, se você tivesse uma outra posição 2, você poderia colocar um outro valor aqui dentro. Tá? Aí vai depender do que você precisa. Normalmente, quando você trabalha com software, apenas uma array serve, normalmente, só que depende do seu escopo, aí, depende da sua necessidade. Né? Logo abaixo aqui ele vai falar da propriedade length. Tá? A gente está falando sobre array aqui, que você consegue ter posições, criar objetos e tudo mais. E o length nada mais é do que se em algum momento você tem que saber qual é o tamanho daquela array, então você fala o nome dela, ponto .length. E aí ele vai te falar qual é o tamanho daquela array. Tá? E aí você consegue saber o tamanho e usar em alguma lógica, tá? Agora, vamos usar aqui, ó, tem bastante exemplos. Eu ia até dar um exemplo que, deixa eu até já passar aqui para vocês. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo alguns exemplos, ó, eu estou criando uma estruturinha e eu coloquei no meu GitHub lá, tá? Então, no capítulo 1 aqui, ó, a gente tem essas páginas. E no capítulo 2 eu estou começando aqui na parte de implementação do flow do programa, né? E aí você pode achar aqui no meu GitHub, tá? Meu GitHub é github.com/rcarneironet. github.com/rcarneironet, aí aqui está o nome exam 70480. Aí eu estou colocando todas as informações lá, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo isso que eu estou lendo aqui nesse arquivo, aqui, eu coloquei aqui, tá vendo? Ó? Então é só você tirar esses comentários e aí você pega essa informação aqui, ó, salva, vai no Google Chrome aqui, aperta o F12, que é o Chrome DevTools, né? E aqui você pode, ó, ir olhando o que está acontecendo dentro da página, tá? Se você for no console, ó, você vai ver que essas informações que eu estou colocando aqui, ó, ela vai aparecendo no console, tá? Então olha só, aqui é aquele lá de equalidade, né? Então eu estou perguntando se esse valor aqui é igual a esse para ele falar se é true ou false. E se você for aqui no console, ele fala, ó, a primeira é true, a segunda é false. Então, se vocês quiserem usar isso daqui, tá lá no meu GitHub, beleza? Deixa eu comentar de novo aqui e voltar onde a gente estava aqui no documento. Tá, então aqui é o seguinte, ó, quando você trabalha com arrays, você tem um método dela que chama concat, tá? O que o concat faz? Eu acho que eu vou até mostrar aqui, ó, porque está em ordem e aí eu não preciso mais botar naquele documento. Então tá bom. Então o que o concat faz? Ó? O concat ele vai concatenar duas arrays, tá? Então o que é isso aqui? Ó? Então eu tenho essa array aqui que chama sports, que eu já criei aqui, ó, futebol, cricket, rugby, blá blá blá, tá? E aqui eu tenho mais sports. Mais sports são soccer, basquetebol, blá blá blá. E aí se você cria aqui uma terceira variável, você fala assim, sports.concat, ou seja, pega essa variável e concatena com essa segunda. O que acontece? Ele vai pegar todos esses valores aqui, ó, futebol, cricket, rugby, blá, 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 todos eles aqui, e vai concatenar. Vai ficar uma array só, vai ficar uma string só, na verdade. Tá? Aí, em seguida, tem o index of. Né? O que é o index of? Como a gente está trabalhando com colocar elementos dentro dessas arrays, todos eles têm um posicionamento, que foi o que eu falei agora de pouco. Então, esses posicionamentos, eles são, você consegue encontrá-los através de indexação. E o index of aqui, ele consegue te falar onde está a posição daquele valor naquela array. Então, se você olhar aqui, ó, eu criei essa variável index e eu quero saber
qual que é o index de futebol nesse Sport 2 aqui, ó. Então tá sport2.indexOf. Então o que que ele vai fazer? Ele vai olhar um a um e vai procurar onde está futebol. Então a gente vai começar da posição 0, né? 0, 1, 2, 3. Ele ia me retornar aqui o valor 3, porque é o índice de onde futebol está dentro da variável Sport 2. Beleza? Vamos para o próximo, é o join. O join, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar todos os elementos dentro de uma única string e vai separar isso por vírgula, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma variável chamada Sport3, que eu criei com 3 valores, soccer, basketball e hockey, tá? E aqui eu criei uma outra variável chamada joined. Então, o que eu estou falando? Olha, eu quero que você pegue todos esses valores que são em Sport 3, ou seja, soccer, basketball e hockey, e quero que você me traga dentro dessa variável aqui, ó, joined, separado por vírgula. Então, ele vai pegar essas informações e vão pôr numa única string, separando por vírgula. Isso aqui é útil se você tiver que passar alguma informação para algum SQL, por exemplo, e aí você quer fazer aquele in, por exemplo, né? Você quer passar os valores em algum valor. Então, você passa isso com vírgula. Aí o próximo é o reverse. O método reverse, ele vai pegar todos esses elementos que estão aqui dentro e vão colocar em ordem reversa. Então, hoje aqui ó, a gente tem soccer, basketball, hockey, futebol e tudo mais. A hora que você dá esse método aqui, ó, ponto reverse, ele só vai fazer o seguinte, ele vai pegar o último elemento e vai virar o primeiro. Vai pegar esse segundo, terceiro e vai virar o primeiro, ou seja, ele vai trocar a ordem. É só isso, é bem simples, tá? Aí aqui o próximo é o método sort, tá? O método sort, ele basicamente faz um sorteio. Ele pega todos esses valores que você tem aqui, ó, e ele embaralha tudo. Tá? Então ele pega, ele dá um sort, ele escolhe um. Então, eu tenho soccer, basketball, hockey, futebol, cricket. Dá um sort. Aí ele pode vir, ele pode pegar nesse momento o hockey, depois ele pode pegar o cricket, depois ele pega o soccer. Entendeu? Então, se você precisar de algum tipo de rotina para pegar um valor de forma dinâmica, é o método sort. Aqui é o slice. Vamos lá. O método slice, ele vai tirar um ou mais valores da sua string e vai colocar numa outra string, tá? E aí você pega isso através do índice, ó. Então você faz assim, ó, sports 6.slice. O que ele vai fazer? Ele vai na posição 1, né, e vai pegar o valor. Então aqui, deixa eu até ver como que vai ficar lá no browser, só para eu não falar besteira para você. Vamos olhar aqui o que vai acontecer. Então, eu vou aqui, ó, slice, o que me retornou? Basquetebol, tá? Por quê? Olha só, aqui dentro eu estou falando que eu vou na posição 1 e vou pegar essa informação. Então, o soccer não é a posição 0, é a posição 0. Essa aqui é a posição 2. 1, desculpa, 0 e 1. Então, aqui eu estou pegando o que está na posição 1. Deixa eu aumentar aqui, eu vou colocar 3, vamos ver o que ele vai me retornar. Ó, basketball e hockey, tá? Então aqui eu estou tirando valores. Então eu fui na posição 1, ou seja, ó, 0, 1, e pega para mim 3 valores, né? Então ele veio aqui, ele pegou basketball e hockey. Por quê? Se eu colocar 0 aqui, ele vai pegar desde a posição 0, 3 valores. Só que aqui eu comecei na 1 e estou mandando ele pegar 3. Só que ele não vai até o futebol. Ele vai até onde você mandou, né? Então até no máximo na posição 3 aqui, ó, tá? 1, 2, 3. Só que se falar em index, esse aqui é o index 0, 1, 2. Então, nesse caso aqui, ele começou aqui e foi até no máximo na posição 3, tá? E pegou essa informação. É por isso que ele aparece lá, basquete e hockey. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o splice. O splice é um método para trocar os itens em uma array e colocar numa nova array. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando as informações da variável sport7, que está aqui, né? E está fazendo um splice. Né? Ele está trocando aqui, ó, ele faz a mesma coisa. Vai na posição de index 1, que é o basquete, no máximo até na posição 3, que são 3 aqui, né? E tira essas informações e põe golfe, curling e darts. Então, ele vai tirar o basketball aqui e vai inserir golfe, curling e darts. Tá, ok? É bem simples. Ele escolhe uma posição e naquela posição ele tira aquele valor e põe novos itens. Na verdade, eu acho que ele nem tira, tá? Eu acho que ele só insere. Deixa eu fazer um teste aqui para não falar besteira para vocês também, tá?
Ele não tira, tá? Ó, ele ficou basquetebol, hockey e futebol, tá? Basquetebol, hockey, futebol, beleza, ali em cima. E aqui, ó, golfe, curling e darts. Ele incluiu aqui, ó, golfe, curling e darts, dentro da mesma variável que já tinha informação, tá? Então, vamos para o próximo aqui. Estou passando 1 a 1 porque na prova passou 1 a 1. Então, eu falei, acho melhor, mesmo já, de certa forma, já conhecendo eles, eu achei que era bom a gente passar 1 a 1, tá? Aí aqui a gente tem tipos especiais de array, que é o push e o pop. Isso aqui é bem simples, não vou nem mostrar exemplo, tá? Mas o push, o método push, ele simplesmente insere no final de uma variável, de uma coleção, algum valor. Então, ele está pegando aqui, ó, o Sports 8, eu tenho só esses 3 valores. Aí que eu dei um push, futebol, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse valor aqui e vai criar mais um. O pop é um pouco diferente. O pop, ele pega todos os itens da sua lista, ele remove tudo e pega só o último valor. Então, nesse cenário aqui, ele ia excluir soccer, ele ia excluir esse e ia pegar só hockey, tá? Vamos para o próximo, shift e unshift. O shift aqui, ele remove e retorna a primeira evidência de uma array. Tá? Então, ou seja, você tem ali soccer, basquetebol e hockey. Ele remove tudo e pega a primeira evidência. A primeira é soccer. Tá? E o unshift, ele insere um elemento no início do array. Então, basicamente, ele deixa o que está, que são esses 3 elementos, e aí ele ele insere sempre na posição 0 aqui. Então, se você tiver que trabalhar com fila, alguma coisa, esses caras aqui são os caras que você tem que trabalhar. E aqui são os métodos que são um pouquinho mais complicados, tá? Por que eles são complicados? Porque eles trabalham com callback. O que é o callback de uma forma bastante resumida? O callback é o seguinte, você chama um método e aí aquele método processa, e enquanto ele processa, ele retorna alguma informação já calculada para você. Tá? É basicamente isso, de forma assíncrona ou síncrona. Existem as duas formas de você trabalhar. Aí aqui, olha só que interessante, aqui ele tem um conjunto de números dentro de um array e ele quer saber se esses números são pares ou ímpares, né? Na verdade, ele quer saber se é tudo par. Aí ele criou uma outra variável aqui embaixo, chama assim, todos pares, né? All even. E olha só que bacana, aqui, o que esse every faz? Ele faz um processamento para cada elemento da lista. Então aqui, ó, para o 0, para o 2, para o 4, para o 6, toda vez ele vai e ele entra dentro dessa função. Isso é um callback, tá? Então ele vem aqui e ele fala assim, ó, pega esses números, .every, aí ele passou essa coleção, every numbers, tá? Aí ele pega o quê? Ele pega todos esses valores, mas ele faz uma vez por vez, certo? E aí ele pega, ou seja, então vamos lá, o 0, aí ele vem no 0, manda esse 0 aqui, nessa função, que está até com o value aqui, né? E aqui ele verifica se o value é par. E aí ele retorna isso para você. Aí aqui, a mesma coisa, vamos para o próximo, 2. Ele vem, manda o 2 para a função, aí manda o 6 para a função, manda o 8 até o 12, tá? Isso aqui vai sempre te retornar verdadeiro ou falso. Então, se todos forem verdadeiros, aí esse all even vai ficar true. E aí aqui dentro você faz um if, ó. If all even, né? Se todos pares, então faz alguma coisa. Se não, faz alguma coisa. Isso daí só é possível porque você usou esse método every, ou seja, para todos. Ele pega todos os elementos, faz um a um uma determinada lógica, tá? E aqui embaixo nós temos o, cadê? Every. Nós temos o sum, tá? O sum, ele é a mesma coisa do que o every ali em cima. Só que a única diferença é que ele possibilita que você processe uma lógica em cada elemento, só que ele só retorna se for verdadeiro. O seu every aqui, tanto faz se é verdadeiro ou não. Não tem problema, ele sempre retorna. Agora, se você for usar o sum ele só te retorna se for verdadeiro o que você quer ali. Se é par, se é ímpar, seja lá o que for, tá? E aqui passamos por for each agora. O for each, ele processa uma lógica em cada elemento também que você tenha dentro da sua coleção. Então aqui, ó, Sports Array, né? O Sports Array, você tem soccer, basketball, hockey e tudo mais. Então, para cada um desses elementos que você tem dentro desse Sports Array, faça essa função. É bem simples, tá? Se você tivesse 2 aqui, ele ia fazer essa função 2 vezes, com a lógica que você quiser e tudo mais, né? Mas o for each serve para isso, ou seja, para cada elemento faça uma iteração. O próximo aqui é o filter,
que é um método que remove itens de um array se o retorno do callback for verdadeiro, e aí ele cria um novo resultado. Então é igual ali em cima a gente mostrou, a única diferença é que se for verdadeiro, ele vai criar uma nova array e manda bala aqui para você. Tá? E para finalizar aqui, nós temos o map. Né? O map ele é um método que possibilita você alterar valores na sua array. Ali em cima a gente só está vendo se é verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, olha só, ele tem um exemplo bem bacana, que é o exemplo do money. Tá? Então ele tem um money com valores aqui com pontos flutuantes. Né? Então o que ele faz? Ele chama um método aqui que chama map, passa o valor, e aqui dentro do map ele te retorna o número inteiro. Né? Então ele faz um round aqui na verdade. Né? Desculpa, não é um número inteiro. Ele faz um round que possivelmente ele manda isso daqui para um valor absoluto. Tá? 12.8 pode virar 13, 15.9 vira 16 e assim vai. Então aqui ele faz isso, só que aí ele troca o valor. Né? Então onde está 12.8 que você declarou aqui em cima, vai virar 13. E é isso que é a diferença do map. E tem o reduce e reduce write, que são métodos recursivos. Né? Isso significa o quê? Que o valor que você envia e que volta do callback, ele é passado de novo para o método que chamou, e aí você tem um valor novo e um valor antigo. Então aqui, olha só um exemplo, tem um array com os números de 1 até 10, e aí ele chama o reduce com esse fatorial aqui, né? Que é esse cara. Que é esse método aqui, desculpa. E aqui o que você tem? Aqui você consegue pegar o valor antigo e o valor novo. Então você passa, processa alguma coisa, ele te retorna, só que você consegue o valor antigo e o valor novo. Então isso é bem útil em algumas situações. Galera, eu acho que é só isso então, o que a gente viu aí no módulo, né? Basicamente era isso, era condicionais, formas iterativas, alguns tipos de comportamento, que são os callbacks, né? E como trabalhar com algumas arrays. Eu achei bem tranquilo, que é o que eu já tinha vindo trabalhando já, mas é uma documentação que você precisa olhar com um pouco mais de atenção se você não conhece JavaScript, tá bom? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço.